Recebo nessa noite Edinho Silva, sociólogo e nosso comentarista de cidadania. Edinho, seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Dalcides. Mais uma vez, uma alegria muito grande de estar participando do Tribuna. Eu estou preocupado, eu acho que não só eu, mas muitos brasileiros, com aquilo que a gente viu naquelas imagens veiculadas pela TV Globo no Fantástico de domingo, e que a repercussão tem sido ao longo de toda essa semana em relação à Fundação Casa, aqueles menores sendo agredidos com violência. Ao mesmo tempo, a gente percebeu que nesses últimos 15 dias, já é a segunda vez que a Fundação Casa aparece e de uma forma que não é tão esperançosa. A pergunta que eu faço é justamente essa, diante dessa realidade, que, a meu ver, não é surpresa para ninguém. Que perspectiva a gente tem? O que é que está acontecendo? Olha, Dalcides, eu penso que é a expressão de um modelo falido, né? A Fundação Casa, ela foi criada como um modelo alternativo à antiga FEBEM. Na verdade, a Fundação nunca conseguiu se firmar como um modelo alternativo e mostra, né, com essas cenas, na verdade, se materializa aí, né, a expressão de um modelo de ressocialização de adolescentes que não deu certo, não está recuperando. Tanto é, se nós pegarmos nos últimos 10 anos, nós saímos de 5.000 adolescentes internados na Fundação Casa, né, para 10.000, 9.000, quase 10.000 adolescentes internados. Portanto, nós quase que dobramos o número de adolescentes internados, o que mostra que alguma coisa está errada, né? Tanto as medidas preventivas para que o adolescente não seja cooptado pelo tráfico de drogas e pelo crime organizado, porque 42% dos adolescentes que casa, eles estão lá por conta do tráfico de drogas. Eles se envolveram com o tráfico de drogas. E outros 38%, portanto, na prática 80% do total, estão ali por conta de roubos, que tem vínculo também com a questão da dependência química e do tráfico de drogas. Então, nós não só não estamos conseguindo competir com o crime organizado, como quando o adolescente vai para dentro da Fundação Casa, ele não consegue se recuperar, né? E não é com violência, com agressão, né, reproduzindo muitas vezes a violência que esse adolescente, né, já sofreu na infância, com famílias desestruturadas, muitas vezes envolvidos com a rua no sentido daquilo de pior que a rua tem para oferecer. Antigamente a gente falava da rua como o símbolo de brincadeiras, sim, né? A leveza. De interatividade, de sociabilidade. Hoje não, né? A rua se tornou o risco, no caso do adolescente, da cooptação do crime e das drogas. Você citou um número de mais ou menos 9.000 ou um pouco mais desses jovens ou adolescentes que estão na Fundação Casa. Agora, ao mesmo tempo, a gente pesquisando o número de funcionários, são mais de 12.000 funcionários. Uma conta básica, me parece que a questão não é falta de gente para trabalhar. Não é. E esse custo, ele é mais de R$7.000 por adolescente mês. Eu vou te falar aqui, sem consultar ninguém. Se você der R$7.000 na mão dos prefeitos, para que eles cuidem de programas nos municípios, porque são 142 unidades da FEBEM espalhadas pelo estado todo, da Fundação Casa. Se você der na mão do prefeito para que ele municipalize a recuperação desse adolescente, envolvendo a família, né, com políticas, porque quando eu digo da municipalização, porque muitas vezes o município ele cuida melhor, porque ele se envolve mais com a sociedade. E o Estado está muito distante, muitas vezes, da realidade do adolescente. Se você der esse dinheiro para que o poder público local cuide desse adolescente infrator, na cidade onde esse adolescente infrator cometeu o seu ato infracional, eu não tenho nenhuma dúvida que o retorno desse investimento é bem melhor do que uma estrutura onde você tem mais funcionários do que recuperandos
e com um custo altíssimo, que é mais de R$7.000 mês por adolescente infrator. Ao mesmo tempo tem gente falando da superlotação, que no máximo 300 jovens numa unidade, mas se chega a mais de 500. Isso contribui também? Claro, porque a recuperação de um adolescente infrator, o que nós temos que entender? Independente das visões mais preconceituosas que muitas vezes prevalecem, que aí você pega um acontecimento, um adolescente que se envolve no homicídio, pra você ter uma ideia, os homicídios, os adolescentes participam menos de 1%. Mas aí você pega um episódio como esse e generaliza como se todos os adolescentes fossem homicidas em potencial. E não são. Mas se nós pegarmos a história de vida desses adolescentes, a maioria deles, eles vão, tem exceção? Tem, mas a maioria, eles vão para o crime por conta de desestruturação familiar, envolvimento com o tráfico de drogas, os números estão aí, mais de 40% dos adolescentes internos, eles estão lá por conta do tráfico de drogas, e eles se envolvem com os roubos, muitas vezes por conta da dependência química também. Só tem uma forma de você recuperar esse adolescente, é se você tiver um projeto pedagógico, sério, de acompanhamento pedagógico, psicológico, de reestruturação das famílias, da família participar do processo de recuperação desse adolescente. Então, com superlotação você não faz isso. Com superlotação você torna o espaço como um espaço de depósito desse adolescente infrator e não um espaço onde ele possa ter a oportunidade de se recuperar. A gente foi colher o depoimento de Alessandra Teixeira, que é a coordenadora adjunta do Núcleo de Pesquisas do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Vamos acompanhar, vamos lá. Os últimos acontecimentos que chegaram a público sobre a tortura, né, e a violência promovida a adolescentes, eles não podem ser entendidos de uma maneira isolada, né, como um acontecimento drástico e em decorrência de algum fato que teria sido a fuga, a tentativa de fuga. Na verdade, eles se inserem em toda uma rotina, em uma lógica, né, que marca, na verdade, a forma como se tratam, né, tanto adolescentes quanto adultos, nas prisões no país. É uma história de violência, uma história de tortura, né, em que o que deve se questionar, portanto, é este modelo, né, este modelo que já não ressocializa os adultos, como pode educar adolescentes, né. Eu acho que é uma excelente oportunidade para nós nos questionarmos se essa é a solução, portanto, para o problema da criminalidade juvenil, né, porque num modelo como esse, né, em que a violência impera, em que a tortura impera, se é possível pensar na redução da criminalidade ou na conversão desses jovens em delinquentes. O que a gente percebe, então, o que está agora em jogo é um modelo. Mas por que a gente espera acontecer determinadas coisas para então levantar a polêmica e começar a conversar sobre determinadas questões? A gente, me parece que sempre chega um pouquinho atrasado na tentativa de resposta. Olha, é porque, no meu entender, muitas vezes se senta em cima de políticas públicas como se elas fossem estáticas, se elas não precisassem ser avaliadas o tempo todo, e avaliadas muitas vezes ouvindo a sociedade civil, né, ouvindo instituições, entidades, pesquisadores. As políticas públicas, no meu entender, elas têm que ser revistas e refeitas constantemente. Há muito tempo se fala que esse modelo prisional brasileiro não funciona. E os dados estão aí, nós temos visto só o número de presídios aumentando, de presos aumentando. Nós estamos vendo esse modelo se reproduzindo na Fundação Casa. O crime organizado que controlava e controla os presídios começa a controlar as unidades da Fundação Casa também. Portanto, é um modelo falido, tem que ser refeito. E eu não tenho nenhuma dúvida, a violência você combate de duas formas principalmente. É a prevenção. No caso do adolescente, você tem que disputar o adolescente com o crime antes que ele se envolva com o crime. E depois um projeto sério de ressocialização. No caso do adulto, você só se ressocializa, né, com capacitação e reinserindo ele no mercado de trabalho. E o adolescente você só ressocializa se investir em educação, num projeto pedagógico. Infelizmente, isso não se dá nem no modelo prisional e nem tampouco no modelo da Fundação Casa. E quando você, resgatando um pouquinho a questão de números novamente,
quando você fala em R$7.000, cada um desses adolescentes que custa ao Estado, então me parece que a questão não é a falta de recursos. Recursos se tem. Nós estamos falando de quase 800 milhões anos só com a Fundação Casa. Eu repito aqui para você, se o Estado consultar, vou te dar um exemplo básico, os prefeitos, porque o processo de socialização, ele sempre funciona melhor se a família se envolver, se a comunidade se envolver. E o Estado está muito distante da vida do adolescente, da vida real. O município está mais próximo. Nesse sentido, eu defendo muito o modelo de municipalização. Se você pegar esse dinheiro e repassar para as prefeituras, eu não tenho nenhuma dúvida que o resultado no final é melhor, porque esse adolescente vai estar perto da família, vai estar se inserindo em programas, uma vez que as prefeituras já têm programas organizados, você vai envolver a comunidade na recuperação. Hoje, no modelo da Fundação Casa, esse adolescente é mais um número, apenas mais um número, com um gasto altíssimo, com uma estrutura falida. Alguém até fazia assim uma brincadeira, mas achei interessante a gente começar a pensar em alternativas. Dizia assim, de oferecer R$7.000 para uma família e dizer para essa família, cuida desse menino. Você pode até fazer, do ponto de vista de exemplo, é verdade. Claro que esse adolescente, muitas vezes, ele tem família, né? A família está desestruturada, muitas vezes ele tem parentes, muitas vezes os parentes se perderam na história dele, né? Se distanciaram. Mas é verdade, se você pegar a maior parte das famílias brasileiras hoje, falar, olha, você pega R$7.000 para recuperar um adolescente que se envolveu de alguma forma com um ato infracional, muitas famílias vão aceitar, né, porque é um recurso, não só pelo dinheiro, mas você faz a conta, você coloca um adolescente numa escola boa, né, numa estrutura de esporte, de cultura, de acompanhamento psicológico com R$7.000. Se você for individualizar, né? Mas é evidente que, repito, é melhor esse dinheiro reestruturando a família desse adolescente para que ele possa se recuperar no seio da sua família. Esse é o modelo ideal. Mas a analogia, do ponto de vista do gasto, ela é válida. Porque R$7.000 está muito acima do que a média da renda da maioria das famílias brasileiras. Exatamente. O que eu fico com um certo receio é de algumas medidas, por exemplo, que parecem serem assim, algum caminho, mas eu acho muito limitado. Por exemplo, virar público dizendo que a gente vai instalar câmeras para que se controle a ação. Pensar dessa forma, eu acho que é limitado demais para a dimensão do problema. Me desculpe o autor da ideia, mas é uma coisa totalmente descabida, como se você colocar câmera, é assim, como se você tivesse o olhar do Estado nas unidades públicas, significasse políticas públicas. Exato, não é verdade. Não é alguém bater o dedo num computador e visualizar uma unidade da Fundação Casa, que significa que essa unidade vai ter políticas públicas. Esses funcionários não receberam qualificação, eles estão despreparados, eles não são educadores para trabalhar com adolescente. Como é que você recupera adolescente com violência? Eles são despreparados, é um modelo que não funciona. Você vê ali, é nítido que é um modelo que se pauta pela violência, pela coerção. A maioria dessas crianças e adolescentes já vem de histórias de vida marcadas por violência, por coerção, por agressão. Então, na verdade, desculpe-me, não são câmeras, é política pública. É você investir em programas de recuperação de adolescente infrator. Edinho, eu quero agradecer mais uma vez sua presença. Edinho Silva, sociólogo e nosso comentarista de cidadania, que volta na próxima quarta-feira. Muito obrigado, eu que agradeço.